torcedor vascaíno, muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã, no Acorda. Sim, aqui no Avenais são 7 dias por semana que você tem a possibilidade de ouvir a opinião de quem trabalha por aqui e também ter essa interação. Todo mundo que trabalha na Atenção Vascaínos tem o maior prazer em ler os comentários que vocês deixam aí embaixo, a gente poder aí aprender e seguir juntos. E hoje, nesse domingo pela manhã, em que o Vasco ainda não fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro, aliás, muito preocupado. Agora, deixa para desenrolar sobre essa preocupação daqui a pouco. Antes, torcedor, eu quero deixar claro para você aqui a qualidade da NIT Quantic. É uma distribuidora de produtos naturais voltadas para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Desde 2018, atua no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. Nosso propósito é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir suas metas. Experimente os produtos NIT Quantic. Entregamos em todo o Brasil, sempre mantendo nossa excelência em atendimento. Nossa prioridade é você. Galera, quer conhecer aí os produtos da NIT Quantic? Faz o favor, através do site www.nitquantic.com.br ou também pelo WhatsApp 21 97 301 0885. Você que está procurando aí essa saúde, essa interação com a natureza, não pode deixar de acessar esse site e ver as possibilidades que a NIT Quantic traz para você. E olha, torcedor, se tem alguém que está precisando interagir com a natureza, manter o corpo em equilíbrio, esse alguém é o vascaíno. Eu lembro, torcedor, que eu apareci aqui semana que vem e vocês podem ficar bem tranquilo que tudo aquilo que eu falo é acontecendo ou não, eu lembro. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho compromisso em dizer que acertei ou que errei. O meu compromisso é tentar a evolução. E semana passada, eu fiz um título do Acorda Vascaíno que jogo treino é resiliência. Pois bem, torcedor, na manhã de ontem, o Vasco venceu o Boa Vista por 2-1 e assim acabou encerrando a sua preparação para o Campeonato Brasileiro desse ano. Semana que vem, domingo, clássico brasileiro já em São Januário contra a equipe do Santos. A gente não pode esquecer que o Santos hoje tem aí um jogador diferenciado, que é o Neymar. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Santos, que já teve aí na história do Campeonato Brasileiro alguns confrontos interessantes contra o Vasco. Por exemplo, em 74, no primeiro título brasileiro que a equipe do Vasco conquistou, naquele triangular com Vasco, Santos e Cruzeiro, teve um jogo no Maracanã emblemático, em que o Vasco sai na frente, o Pelé empata o jogo e um tal de Carlos Roberto de Oliveira, Roberto Dinamite, faz 2-1, o que credencia o Vasco a fazer aí o jogo decisivo contra o Cruzeiro. E eu lembro de um outro Vasco e Santos também, as finais do Rio-São Paulo, de 1999, um pouquinho antes, que não era final, mas teve um jogaço no Maracanã, que entrou para a história, naquele quadrangular. Na verdade, eram 2 quadrangulares em 92, em que o Bebeto arrebentou com a camisa do Vasco, e o Vasco ficou no 3-3 contra a equipe do Santos. 3 gols do Bebeto, 3 gols do Paulinho McLaren. Enfim, torcedor, eu nem queria entrar nessa história de ficar relembrando o passado, porque todos esses jogos que eu citei aí, o Vasco tinha equipes de ponta do futebol brasileiro. Coisa que nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, até um passado recente e um passado distante, porque nos 20 anos tivemos aí uma equipe só que pudesse orgulhar o vascaíno. O restante foram apenas equipes medianas. E onde é que eu quero chegar? Essa resiliência cada vez precisa ser mais forte e cada vez está mais difícil de alcançar essa resiliência que eu já falei semana passada. Porque você fazer uma preparação para o Campeonato Brasileiro enfrentando 2 equipes de Série D já é algo que você fica preocupado, né? E o pior de tudo é que foram jogos divididos em tempos de 30 minutos. E as informações que chegam é que o Vasco com a equipe titular perdeu. Isso mesmo,
perdeu para o Maricá e perdeu para o Boa Vista no dia de ontem. Só ontem o Vasco conseguiu virar o jogo para 2-1, depois com as equipes completamente desfiguradas. E o cenário desses jogos, a maneira com que o Vasco se comporta, não aparece nada de novo. Você vê a escalação do Vasco, a gente até já sabe mais ou menos aí o que o Carille pensa. Só que esse tipo de jogo, de preparação, eu sinto falta de algo diferente, sabe? De tentar uma formação, de tentar um jogador aí da base, de tentar algo para animar o torcedor. Porque se a gente for ficar trabalhando em cima da razão, e eu aqui, como analista, eu preciso fazer isso. É o meu compromisso. O meu lado de torcedor quer abrir aqui o Acorda Vascaíno hoje e florear, falar que vai dar certo. Só que eu preciso usar a razão. O Vasco trouxe 3 atacantes. Lloyd, Garré e Nuno Moreira. Ah, Gian, mas o Garré e o Nuno são meias. Ok, eu já entendi. Me parece que jogam muito mais num jogo de associação por dentro do que propriamente atacante. Apesar que eu acho que o Nuno pode ser um segundo atacante perfeitamente. Mas enfim, são 3 jogadores para jogar do meio para frente. O Vasco faz 2 jogos treinos contra equipes de Série D e sem série. E qual é o rendimento desses jogadores? Nenhum gol, sabe? Aí você olha, o Sforza fez gols em 2 jogos. Pô, gente, na boa, o Sforza vai resolver algo para nós nesse Campeonato Brasileiro? O Sforza agora aprendeu nesse tempo que ficou parado aí, ele conseguiu agora ser competitivo, conseguiu ser um jogador aí, um volante moderno, que marca, que sai pro jogo. Qualidade a gente sabe que ele tem. Ah, tudo bem, ele bate falta. Ah, ele lança bem, ele tem um bom passe. Mas não é isso que o futebol tá pedindo. É isso e um algo mais, que ele não vai entregar, sabe? E eu quero ter o prazer de vir aqui no pós-jogo contra o Santos, olhar para essa câmera e falar assim: olha, torcedor, errei de novo, hein? O Sforza arrebentou com a boca do balão. E que bom se eu puder fazer isso. Porque quando o jogador do Vasco vai bem, eu estou feliz. O Vasco é o clube que eu amo. Só que eu não aguento ver essa escalação, esses negócios aí, sabe? Aí semana passada apareceu Souza na equipe titular, na equipe que fez gol. Aí ontem saiu a relação aí dos jogadores machucados do Vasco, inclusive daquela relação que já tem Estrela, Adson, David, Tietê. Aí ontem apareceu Léo Jardim, né? A assessoria de comunicação do Vasco passou que o Léo Jardim tá com problema no joelho. E aí apareceu lá embaixo Alex Teixeira com conjuntivite. Pô, gente, com todo respeito... Deu, né? Deu, isso aí não, sabe, não tá legal. Ah, claro que ele não tem culpa de estar com conjuntivite, mas a gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa de novos jogadores, a gente precisa de um fato novo, sabe? Só pra contextualizar aqui o que eu quero dizer pra você, torcedor, é que me parece assim que no Vasco hoje ela existe uma inércia. Uma inércia técnica, uma inércia tática. E olha que eu sou defensor não é a palavra. Eu entendo o cenário do Carille à frente do Vasco. Tanto é verdade que em nenhum momento vocês ouviram aqui eu falar em demitir Carille, em criticar o trabalho do Carille. Eu acho que o Carille vai começar a cobrar daqui pra frente. Agora a régua aumentou. Chegaram os atacantes, chegaram os meias, jogadores que estavam machucados estão sendo reintegrados. Eu acho que agora dá pra subir o tom na cobrança do Carille. Só que a gente não vê fato novo nenhum, sabe? Eu até ontem falei no grupo do canal, do Atenção Vascaínos. Poxa, gente, eu lembro que em 92 eu tinha lá 13... Lá vai eu falar do passado de novo, mas não tem problema. Lá em 92 eu tinha 12 anos. Aí eu lembro que eu estava no litoral aqui, meus pais tinham uma casa no litoral de Santa Catarina. Aí eu estava com um radinho de pilha aqui, ouvindo o Flávio Dias na Tupi. Olha, o substituto do Bismarck, que foi pro Sul-Americano, o técnico do Vasco está em dúvida aqui, Nelsinho Batista. Será que vai colocar o... Nelsinho Batista, não, Nelsinho Rosa, perdão. Olha, será que eu vou colocar aqui o Luciano, o Vitor? Não, quem tá arrebentando é o Edmundo. O Edmundo aí é o cara que tá chegando, sabe, um fato novo. E as informações dos 2 jogos treinos do Vasco não teve nenhum fato novo. Nenhum, nada. Tudo aquilo que a gente já sabe. O fato novo é que a equipe titular perde para Maricá e Boa Vista. E o fato novo é que aqueles jogadores que a gente sabe que dificilmente vão corresponder no Campeonato Brasileiro são os caras que viraram o jogo pro Vasco. Enfim, torcedor, desculpa o desabafo nesse domingo pela manhã.
Que essa semana seja mais uma semana de trabalho produtiva para essa equipe do Vasco e que a gente possa, a partir do domingo que vem, voltar a sorrir. 11 jogos em 30 dias, que esse elenco possa, de alguma maneira, dar uma resposta positiva e a gente possa ser um pouco mais feliz. Tamo junto, galera. Abraço, senta o dedão no like. Agora vai fechar o vídeo, senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, que é sempre um prazer estar aqui com você para conversar e falar de Vasco. Abraço, galera.